Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um encontro. Este material é baseado no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 19, Direitos Reais sobre Coisa Alheia, parte 1, um tema que, olha, despenca em prova. Então, para começar, vamos pensar nessa pergunta que está na tela. O que acontece quando o dono não tem todos os poderes sobre o bem dele? Parece estranho, né? Mas a propriedade não é esse bloco de concreto, indivisível. Pensa nela como uma pizza. Você pode ter a pizza inteira, mas o direito permite que você dê uma fatia para outra pessoa temporariamente. É exatamente isso que são os direitos reais sobre coisa alheia. Exato. E para entender como essa pizza é dividida, a gente precisa primeiro conhecer os ingredientes, ou melhor, os 4 poderes fundamentais da propriedade. É aqui que entra o famoso mnemônico que o professor Lessa sempre reforça, o GRUD. G de gozar, que é colher os frutos, tipo o aluguel. R de reaver, que é o poder de ir buscar a coisa de volta. U de usar, que é, bem, usar o bem. E D de dispor, que é o poder de vender, doar, enfim, dar o destino que quiser. Quem tem o GRUD completo tem a propriedade plena. Perfeito. E agora que a gente já sabe o que é a propriedade plena, vamos começar a fatiar essa pizza. O primeiro e maior pedaço que a gente vai analisar é o usufruto. Ele é o chafão dos direitos reais sobre coisa alheia, o mais completo, o direito de gozo por excelência. Aqui, o desmembramento da propriedade fica claríssimo. A definição está aí na tela e é bem direta. No usufruto, temos 2 figuras centrais. O usufrutuário, que recebe os poderes de usar e gozar do bem, e o nu proprietário. Ou seja, o usufrutuário é quem aproveita o bem, quem mora no imóvel ou recebe o aluguel dele. Já o nu proprietário tem a propriedade nua. Ele ainda é o dono no papel, pode até vender o imóvel, mas fica só com a expectativa de um dia ter a propriedade plena de volta. E aqui, pessoal, atenção máxima. Esse slide mostra a pegadinha clássica de concurso, aquela que a FGV adora. O direito de usufruto em si é inalienável, é pessoal. O usufrutuário não pode chegar e vender a condição dele para outra pessoa. Mas o exercício desse direito pode ser cedido. Ele pode, por exemplo, alugar o imóvel e pegar o dinheiro do aluguel. Então, para memorizar, o direito não se vende, mas o uso e os frutos podem ser cedidos. Anotem isso. Claro, né? Não é só festa. Ter tantos direitos assim também traz um monte de deveres. O usufrutuário tem que cuidar da coisa como se fosse dele. A lei exige que ele faça um inventário dos bens que recebeu, preste uma garantia, que é a caução, se o dono exigir, e, claro, pague as despesas do dia a dia, como os tributos, IPTU, taxa de condomínio e a manutenção ordinária do bem. Beleza. Já entendemos o usufruto, que é o mais amplo. Agora vamos ver 2 versões mais, digamos, enxutas dele. São os chamados usufrutos em miniatura, que são o uso e a habitação. Eles têm um caráter muito mais pessoal, mais restrito, como a gente vai ver agora. E esse quadro é sensacional para visualizar a diferença. Olhem só a escadinha que vai se formando. No topo, o usufruto. Pode usar e fruir sem limite e pode ceder o exercício, ou seja, pode alugar. Logo abaixo vem o uso. Também permite usar e fruir, mas, olha o detalhe, é limitado às necessidades do titular e da sua família. E aqui já não pode mais alugar. E lá na base, o mais restrito de todos, a habitação. O nome já diz tudo, né? É só para morar. Proibido alugar. Falando em habitação, tem um caso específico que é importantíssimo e sempre aparece em prova. O direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Esse é fundamental. A lei garante esse direito e ele é vitalício, ou seja, para a vida toda. É gratuito, os herdeiros não podem cobrar aluguel da pessoa viúva. E atenção, independe do regime de bens do casamento. É uma proteção social e familiar muito forte. Certo, fechamos a parte dos direitos de gozo e fruição. Agora a gente vai virar a chave completamente e falar de um outro tipo de direito real sobre coisa alheia, o direito de aquisição. E o grande exemplo disso é a promessa de compra e venda. Parece um simples contrato, né? Mas ele pode ganhar uma força gigantesca. Então, como é que uma simples promessa de compra e venda se transforma nesse direito real tão poderoso que vale contra todo mundo? São 2 passos, uma receitinha de bolo. Passo 1. O contrato não pode ter cláusula de arrependimento, tem que ser irretratável. Passo 2. Esse contrato precisa ser levado a registro lá na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Cumpriu esses 2 requisitos? Pronto, temos um direito real. Ok, parece simples. Mas aí,
Vem o STJ e lança a súmula 239, que diz que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro. Epa, peraí, como assim? Se o registro é o passo 2 para ter o direito real, como é que não precisa dele para a adjudicação? Parece que uma coisa contradiz a outra. Mas calma, vamos desvendar esse mistério. A chave para entender isso está no alcance do direito. Com o registro, a promessa ganha eficácia real. Isso significa que ela vale erga omnes, ou seja, contra todo mundo. Se o vendedor malandro vendeu o mesmo imóvel para outra pessoa, quem registrou a promessa primeiro pode ir atrás do imóvel, não importa na mão de quem ele esteja. Sem o registro, a eficácia é apenas obrigacional, vale só entre comprador e vendedor. Mesmo assim, se o comprador pagou tudo, ele pode exigir do vendedor o cumprimento forçado do contrato, através da adjudicação compulsória. Sacaram a diferença? E tem mais uma novidade importante nesse campo, que o professor Lessa sempre destaca. Hoje em dia, essa adjudicação compulsória pode ser feita de forma extrajudicial, direto no cartório. É uma inovação fantástica. Muito mais rápido, sem precisar de um processo judicial. Mas para isso, precisa de um documento essencial, a ata notarial. É ela que vai provar que o preço foi pago e que o vendedor está se recusando a assinar a escritura. Muito bom. A gente já viu os conceitos principais. Agora, vamos para aquele momento crucial, a revisão final. As chaves para memorização, para garantir aqueles pontos preciosos na hora da prova. Bora lá? Recapitulando o usufruto. O direito é inalienável, mas o exercício é cedível. Consequentemente, a penhora. O direito não pode ser penhorado, mas a renda que ele gera, sim. E um detalhe importante, se o usufrutuário for pessoa jurídica, o prazo máximo é de 30 anos. E para lembrar as causas de extinção do usufruto que estão lá no artigo 1410, o professor Lessa tem um mnemônico matador, é o MRTCDC. Vamos lá. M de morte do usufrutuário, R de renúncia, T de termo do prazo, C de consolidação, D de destruição da coisa e, por último, C de culpa do usufrutuário. Isso salva na hora da prova. Agora, fechando com o promitente comprador. Resumo da ópera. Para ter direito real, precisa de irretratabilidade mais registro. Mas, lembrando da súmula 239 do STJ, para adjudicação contra o vendedor, o registro é dispensado. E não podemos esquecer da súmula 308, também do STJ, que é uma grande proteção. A hipoteca que a construtora faz com o banco não atinge o promitente comprador de boa-fé. Ufa, bastante coisa, né? Mas, para fechar, fica essa reflexão. Como essa divisão dos poderes da propriedade, que parece tão teórica, na verdade cria soluções jurídicas super seguras e eficientes para o nosso dia a dia. Para um planejamento familiar, sucessório, para negócios. O usufruto, a promessa de compra e venda, não são só conceitos de livro, são ferramentas reais que resolvem problemas reais. Pensar nisso ajuda a dar sentido a todo esse estudo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este material foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica sabendo em primeira mão quando o próximo resumo for liberado. Até a próxima!